Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Desculpa o atraso, tive alguns contratempos, eu sou uma pessoa um pouco enrolada, mas já estou por aqui, vou esperar vocês chegarem, tá bom? Hoje, essa é a segunda live do ciclo de lives que eu estou fazendo durante o mês de junho para comemorar a história, né, LGBT, comemorar o orgulho LGBT que a gente celebra durante o mês de junho. Então eu tive a ideia de fazer esse ciclo de lives contando um pouco da nossa história. Igor, bem-vindo. Já aproveita, manda para os amigos, para as amigas. Diego também, bem-vindo. Vai mandando para o pessoal, para as pessoas poderem vir se chegando. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, né? Para quem não me conhece, para quem for chegando. E também da mesma forma esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, como o vídeo da semana passada eu também deixei salvo no IGTV. Esse também vai ficar, e aí quem for assistindo ao longo da semana vai poder ter o vídeo na íntegra. Bom, eu sou João Gomes, sou historiador, professor, poeta, militante LGBT e eu pesquiso homossexualidade, pesquiso sexualidade, pesquiso gênero. E a ideia dessas lives é resgatar um pouco das práticas homoeróticas e da história da homossexualidade em vários contextos sociais, em vários contextos temporais históricos. Eu não me atenho tanto, pelo menos na semana passada, na live da semana passada e nessa live, eu não me ative e não vou me ater tanto a personagens, a pessoas, né? Tanto homens como mulheres. Faço mais um levantamento geral de como eram as relações homoeróticas, a homossexualidade, que é um conceito temporal, mas a gente pode, é um conceito histórico, mas a gente pode usar de maneira mais ampla. E a ideia é fazer mesmo, passar uma visão geral da história LGBT. E hoje eu trago um pouco sobre a história das pessoas que tiveram práticas homoeróticas ou algum envolvimento com homoerotismo e homoafetividade durante o período colonial e o período imperial no Brasil. Eu já fujo um pouco de uma história mais geral e centralizo, focalizo na realidade da história do Brasil. Antes de começar, eu quero fazer algumas retificações em relação à live da semana passada, que primeiro eu fiz uma confusão entre os termos pedofilia e pederastia, quando eu estava falando sobre a paiderastia, que era a relação que ocorria, a relação homoerótica que ocorria na Grécia Antiga, entre os erastés, que eram os homens considerados cidadãos maduros acima de 26 anos, e os erômenos, que eram os jovens entre 13 e 20 anos. A palavra paiderastia, ela dá origem à palavra pederastia e não pedofilia, e na minha fala eu fiz uma pequena confusão entre pederastia e pedofilia. Mas essa confusão ela tem um sentido etimológico e histórico, porque tanto a palavra pedofilia quanto a palavra pederastia elas têm origens etimológicas no grego, em palavras muito próximas. Então eu vou ler aqui rapidinho. A palavra contemporânea pedofilia tem origem no termo grego pedofilia, significando na época amor por crianças. E é atualmente a pedofilia e não a pederastia, como eu falei, que é considerada e definida atualmente enquanto uma perversão que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças ou então uma prática efetiva de atos sexuais com crianças. Por sua vez, a palavra pederastia, que de fato se origina no termo paiderastia, utilizado na sociedade grega, como eu falei na semana passada, em referência à prática sexual e à relação pedagógica entre um homem mais velho e um rapaz mais jovem. Essa relação variava entre o estritamente erótico, sem qualquer tipo de intercurso sexual, até o ato sexual de fato. A cultura ocidental atual, porém, desencoraja que a prática homossexual seja considerada e chamada de pederastia, porque durante muito tempo essa palavra ela foi empregada enquanto uma patologia
enquanto uma doença psicológica. Então, a minha confusão foi nesse sentido, porque tanto a palavra pederastia como a palavra pedofilia, elas se relacionam etimologicamente no radical ped, ou paidos, que em grego significa pai. Em relação ao termo pedofilia, que foi o que eu realmente estava querendo falar na semana passada, esse termo ele foi criado por volta da década de 1880, mais ou menos em 1886, pelo psiquiatra Richard von Krafft-Ebing. E os termos pederastia e pederasta são formas portuguesas de palavras que já eram usadas na Grécia Antiga. A pedofilia, como é por vezes identificada, é geralmente considerada como um tipo de perversão caracterizada pela atração física ou de outra ordem por crianças até a puberdade, sejam elas do sexo masculino, feminino ou ambos. Deixar vocês irem chegando. Manda para os amigos, gente. Pega aqui embaixo, tem como enviar. Envia o vídeo para todo mundo, para as pessoas poderem vir assistir. E a gente tem uma conversa legal. Nessa tarde de domingo nublada. Uma outra questão que eu não foquei tanto, não era muito a minha intenção focar em aspectos históricos gerais da passagem do Império Romano para a Idade Média. Eu me foquei muito mais na questão da sexualidade, das práticas homoeróticas. E também a gente tinha pouco tempo, né? É 1 hora por live, então eu acabei fazendo 1h30, 1h40, porque eu fiz uma live, encerrei e comecei novamente. 1 hora só não consegui dar conta de todo o conteúdo. Então eu não foquei, eu não dei tanta atenção a alguns aspectos na sociedade romana, na passagem do Império Romano para a Idade Média, que devem ser levados em consideração quando a gente pensa nas práticas homoeróticas naquela sociedade. Eu me lembro que eu falei que um dos aspectos importantes que a gente deveria considerar nessa passagem e na perseguição aos homossexuais e na consolidação da figura do sodomita era a expansão das seitas cristãs no Império Romano. Mas outras questões a gente precisa chamar a atenção, eu preciso chamar a atenção aqui. Como eu devo ressaltar que, embora possa ter parecido que a história de Roma tenha sido linear e homogênea, a realidade foi bem diferente. O Império Romano ele se dividiu em vários momentos, né? Nós tivemos o período da realeza, o período da república e, por fim, o império. As práticas homoeróticas naquela sociedade podem ser notadas em todos esses períodos, com algumas poucas variações. Há um momento em que as práticas que eram estritamente homoeróticas se aproximam de uma certa homoafetividade, como na Grécia. Mas apresentavam características bastante similares na sua organização. Sendo a sociedade romana acabou sendo caracterizada por alguns historiadores, como Paul Veyne e o Pierre Grimaud, como uma sociedade bissexual. No tocante à queda do Império Romano, não foi somente a expansão das seitas cristãs que contribuíram para esse fim, mas também outros fatores internos, como a crise e a escassez da mão de obra escrava, que consequentemente gerou uma crise econômica, e a crise dos valores tradicionais em relação à família e às hierarquias militares. Sem contar as chamadas invasões bárbaras, que foi a chegada de povos germânicos no Império Romano. E eram chamados de povos todos aqueles que não fossem romanos. Todo aquele que fosse estrangeiro, que viesse do exterior, que não fosse romano, era, por sua vez, bárbaro. Agora, com a expansão das seitas cristãs e a consolidação do cristianismo, houve uma modificação muito importante na moral romana que contribuiu, sem dúvida, para que as práticas homoeróticas que antes eram, de certa forma, aceitas e comuns na sociedade romana, elas se tornassem vistas como pecado e criminalizadas na Idade Média pela Igreja. A crise dos valores tradicionais trazia em si uma mudança de posicionamento da sociedade romana em relação ao homoerotismo e à homoafetividade, em consequência da expansão dos valores e da moral cristã, como eu falei, que passaram a se sobrepor à moral romana a partir da dinastia Nerva Antonina, que foi uma dinastia
que contou com 7 imperadores que governaram Roma, o Império Romano, entre 96 d.C. até 192 d.C. E essa dinastia antonina, ela teve muita influência de filósofos gregos, principalmente os estoicos, e essa influência fez com que a moral romana começasse a ser modificada, dando uma abertura para a moral cristã. Essa mudança de moral levaria a uma metamorfose da ética sexual do paganismo, que abriria o caminho para a moral cristã. Segundo Paul Veyne, essa nova ética foi motivada pelos seguintes fatores. E aí o Paul Veyne, ele elenca alguns fatores que contribuíram para essa mudança. A passagem de uma aristocracia concorrencial, a uma aristocracia de serviço e uma autorrepressão plebeia. A nobreza abandonou a sua sexualidade livre e de estupro, como era típico no período republicano, onde todo aquele indivíduo que era cidadão, que era visto como cidadão, ele tinha liberdade sexual. E do início do Império, quando se tornou servidora dos imperadores filósofos da dinastia antonina. A dignidade era, então, conferida pelo autocontrole e não mais pelo abuso dos dominados, os passivos, como as mulheres, os escravos, etc. O casamento, a fidelidade e o companheirismo entre os cônjuges passaram a ser valorizados. Então, toda a sexualidade se alinha sob a conjugalidade e a reprodução. A moral cristã vai criando no Império Romano, os imperadores vão modificando a sua ética e a sua moral, e isso vai agir em direção à sexualidade, às práticas homoeróticas e à formação das famílias. O cristianismo, porém, o casamento, a fidelidade e o companheirismo, como eu falei, eles se alinham e a reprodução passa a ser um dos fatores mais importantes para aquela sociedade. O casamento, o casamento ele é instituído como uma forma de controle dessas sexualidades que a igreja coloca como desviantes. O cristianismo, porém, ao se expandir pelo Império Romano, se apropriaria e transformaria essa nova moral aristocrática num comportamento normal. A igreja, o cristianismo, ele normatiza essa nova moral dos imperadores que passam a ver o casamento, a reprodução, a fidelidade como mais importante do que a liberdade sexual. E a igreja começa a ver, o cristianismo começa a apontar que essa nova moral deveria ser imposta a toda a população do império, que desde Constantino foi progressivamente cristianizado. O império foi se tornando um império cristão. Se sob o paganismo os comportamentos desviantes eles eram ridicularizados nas sátiras e no teatro, sob o cristianismo esses comportamentos ditos desviantes, as práticas homoeróticas, começaram a ser reprimidos através da intervenção do Estado, que se tornou o defensor da igreja. O homoerotismo passou a ser então um crime contra as leis do império e de Deus, e deveria ser punido com todo rigor. A Roma cristã, por fim, abandona a tolerância religiosa que tinha com a Roma pagã. Bom, gente, para quem chegou agora, eu estava aqui fazendo alguns complementos e algumas correções em relação às minhas falas da live da semana passada, acrescentando algumas informações para que o debate ficasse um pouco mais completo, porque a gente tem pouco tempo, eu tenho pouco tempo. Então, algumas questões passaram, eu passei muito superficialmente. E aqui eu estava aprofundando um pouco mais o debate sobre como se deu essa passagem do Império Romano para a Idade Média e a Constituição do Sodomita, e como que a homossexualidade e as práticas homoeróticas começaram a ser criminalizadas. Para quem chegou agora, bem-vindos, bem-vindas. Aqui embaixo tem uma setinha que vocês podem passar para os amigos e para as amigas de vocês e divulgar a live. Eu vou só colocar... Não sei se eu coloco... Acho que não precisa. Eu ia fixar aqui o assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre sexualidade e práticas homoeróticas no Brasil durante o período colonial e durante o Império. Império já começa a entrar um pouco mais na minha pesquisa. Colônia, para mim, é algo bastante distante. Eu não estudei colônia na minha pesquisa de mestrado, mas eu estudei Império tanto para minha monografia como para a dissertação. E, embora eu seja um historiador de república, eu sempre busco
nesses períodos anteriores ao meu recorte temporal, a base estrutural dos acontecimentos que eu estou estudando. Bom, na live de hoje eu vou falar um pouco, eu vou tentar ser completo sem falar tanto, porque é muito conteúdo. E eu tô aqui praticamente resumindo 4 séculos em 2 horas. Então, como eu falei no começo, eu não vou me ater tanto a experiências individuais. Nas referências que eu vou falar no final e deixar no vídeo, na descrição do vídeo, vocês vão ver vários livros e artigos que vocês podem procurar depois. E nesses artigos, nesses livros, vocês vão encontrar várias experiências individuais, vários homens e mulheres que viveram durante a colônia, durante o Império, e vivenciaram experiências de homoerotismos, de relações homoafetivas, e foram perseguidos tanto pela Inquisição como pelo Estado português e pelo Estado imperial. Amiga, também estou com muita saudade. Obrigado por você estar por aqui. Um beijo. Aproveita, manda para todo mundo que está por aí, para seus contatos, manda esse vídeo para poderem assistir e a live crescer. Deem bastante coraçõezinhos também, que eu ouvi dizer que isso traz visibilidade. Então, como eu falei, eu não vou falar de pormenores, eu vou tentar fazer uma análise mais geral, apresentando aspectos mais gerais, por exemplo, sobre a sexualidade indígena, as formas de relação entre os brancos e os africanos escravizados, para tentar passar um panorama sobre homoerotismo e homossexualidade nesse contexto, nesses 2 contextos históricos, tá bom? Então, na live de hoje, continuando o assunto que eu comecei semana passada, eu começo falando sobre a punição, a figura do sodomita pela igreja, a sexualidade indígena, as práticas homoeróticas entre os senhores brancos e os negros escravizados, as negras também, a Inquisição. Não vou me aprofundar tanto, mas eu vou falar um pouco sobre a Inquisição, e as leis portuguesas, a influência das leis portuguesas, a atuação das leis portuguesas na colônia, e como que essas leis portuguesas influenciaram o Código Criminal do Império, já com o Brasil independente, em 1830. Bom, como falado na última live, com o crescimento e fortalecimento do cristianismo e a constituição da igreja, a homossexualidade e as práticas homoeróticas passam a ser decisivamente criminalizadas como práticas abomináveis. Isso acontece durante a Idade Média, que é o período em que a igreja vai se consolidando, o cristianismo vai se constituindo e se fortalecendo, e durante a época moderna, principalmente, que esse discurso se consolida. Tal criminalização se estende aos estados ocidentais durante a Idade Média. Pelo livro bíblico do Levítico, por exemplo, a homossexualidade, já chamada de sodomia, era descrita como uma união abominável e seus praticantes estariam excluídos do reino de Deus. A relação entre pessoas do mesmo gênero, até então chamadas do mesmo sexo, foi chamada de mau pecado, pecado nefando, ou até mesmo sodomia. E seus praticantes estariam excluídos do reino de Deus, desculpa. A relação entre pessoas do mesmo gênero foi chamada de mau pecado ou sodomia por todas as ordenações do reino de Portugal, que eram utilizadas pelo reino de Portugal e em suas colônias entre os séculos XV e XVII. Bom, como eu falei aqui no começo da live, o antigo sistema de produção romano, que era baseado principalmente na escravidão, no trabalho escravo, na mão de obra escrava, foi gradualmente substituído por um outro mais dinâmico, uma outra forma de produção, um outro meio de produção, que foi o feudalismo durante a Idade Média, baseado na servidão. Naquele contexto, durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana se tornou um grande centro de poder alinhada aos reis. Instituiu-se o celibato, o que para a Igreja era mais um posicionamento econômico do que moral. Inclusive, uma tática que foi muito empregada pela Igreja durante a existência da Inquisição era acusar os nobres ricos cujas terras
interessavam para a igreja de práticas heréticas, de bruxaria ou até de sodomia. Então a igreja ela institui o celibato para os padres como uma forma de controle econômico, principalmente. E esse interesse econômico vai se espraiar e vai influenciar a própria Inquisição, quando membros da igreja acusavam pessoas ricas, nobres, enfim, com interesse nas riquezas daquelas pessoas, porque uma das punições que praticantes de heresia ou praticantes de bruxaria e sodomia, uma das punições que essas pessoas poderiam sofrer era a perda dos seus bens, que passava para o Estado ou para a igreja. As primeiras manifestações anti-homossexuais por parte da igreja se deram na forma de advertências. Primeiro eram essas advertências, mas logo as proibições tomaram um caráter muito mais sério e muito mais radical. Em 693 d.C., por exemplo, a Igreja Espanhola reafirmou a punição elaborada pelo imperador romano Justino para homossexuais masculinos, que consistia, segundo Justino, quando a prática homossexual passiva, a prática homoerótica passiva, ela era constatada, esse homem ele era castrado e possivelmente ele poderia ser morto. E aí a Igreja Espanhola adota essa forma de punição para aqueles que praticassem ou mantivessem relações homoeróticas. Antes do século XI, a Igreja Católica tinha certa tendência aos rituais pagãos, que conviveram com as novas cerimônias religiosas católicas. Muitos desses rituais sobreviveram da época pré-cristã e tinham práticas sexuais e homossexuais nas suas cerimônias. Mas a Igreja, numa tentativa de maior controle sobre os camponeses, passou a reprimir brutalmente esses resquícios da antiguidade pagã. Também foi algo que eu falei durante a live da semana passada, sobre como a Igreja se apropriou de ritos e símbolos pagãos, como o próprio fato de realizarem cultos e missas aos domingos, que era um dia de ritual pagão, e como foi progressivamente criminalizando e se afastando das práticas homoeróticas que estavam relacionadas a esses ritos pagãos. Então, como eu falei na semana passada e volto a falar aqui hoje, um dos motivos para a igreja condenar a sodomia, por exemplo, era uma forma de condenar o paganismo. A influência da posição anti-homossexual da igreja na autoridade secular, ou seja, nos reis, nas monarquias, enfim, é demonstrada no seguinte item do Código Francês de fins do século XIII. O texto diz o seguinte: se alguém é suspeito de sodomia, o magistrado deve prendê-lo e mandá-lo ou mandá-la ao bispo. E, se for condenado ou condenada, deve ser queimado e todos os seus bens confiscados. Aquela questão do confisco, do fisco de bens, como eu falei antes. Sobre o lesbianismo, como era chamado. A mulher que pratica a sodomia tem que ser submetida à mutilação para primeiras e segundas ofensas. Caso haja uma terceira ocorrência de sodomia por parte de mulheres, a terceira condenação, essa mulher deve ser queimada e todos os seus bens passam a pertencer ao rei. A igreja medieval, junto com a classe feudal dominante, levou a perseguição aos homossexuais a um nível histérico, estabelecendo atitudes, práticas e vocabulários que são existentes até hoje. Existe um termo da época da Idade Média que era faggot, que F-A-G-G-E-T, faggot, que na época significava lenha para a fogueira. E esse termo passou a ser usado para ofender e designar, por exemplo, homens homossexuais que eram queimados como punição por práticas homoeróticas. Esse termo faggot, ele acaba sendo adotado pelo inglês e continua sendo uma ofensa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito empregado a palavra faggot, como se fosse no português viadinho, bicha. Então tem origem na Idade Média esse tipo de injúria, esse tipo de xingamento. Agora, em Portugal, como o meu foco aqui é falar sobre Brasil colonial e império,
vou trazer sobre um pouco da discussão sobre como era a punição e a perseguição aos sodomitas e às sodomitas, porque as mulheres que praticavam, que mantinham ou praticavam relações homoeróticas também eram chamadas de sodomitas. E é interessante porque esse termo sodomia, ele tinha vários sentidos. Poderia ser a prática homoerótica por homens, a prática homoerótica por mulheres, ou até mesmo sexo anal ou sexo oral entre um casal heterossexual, né? Quando um homem e uma mulher mantinham o chamado coito anal ou sexo oral ou coito oral, também era caracterizado como sodomia. Existiam manuais, por exemplo, que diziam como deveria ser praticado o sexo entre os casais. A mulher nunca poderia ficar por cima, porque senão o esperma do homem poderia se perder e a reprodução não aconteceria. A mulher não poderia, o sexo não poderia ser feito em pé, nem, por exemplo, o homem sentado e a mulher cavalgando. Tinha sempre aquela posição da mulher por baixo, na sua posição de passividade, e o homem por cima, para que a reprodução acontecesse. E a igreja tentava de todas as formas controlar todas as práticas de sexualidade, não só as práticas homoeróticas, como as práticas sexuais que consideravam desviantes ou erradas. Em Portugal, desde as ordenações do Reino de Portugal, que é a compilação mais antiga de todas as leis portuguesas, abrangendo desde a Constituição e os códigos penal e civil, passando pelas ordenações afonsinas de 1446, as manuelinas de 1521 e as filipinas de 1603, sendo que essas duas últimas, tanto as manuelinas como as filipinas, tiveram como base as afonsinas, a sodomia era considerada ilegal e era penalizada, chegando a ser comparada aos crimes de lesa majestade. Segundo João Silvério Trevisan, em um livro que eu vou colocar nas referências, porque foi um dos que eu mais usei para essa fala de hoje, as ordenações filipinas de 1603, que vigoraram no Brasil até mesmo após a sua independência, tendo sido atualizada na Constituição de 1824, só foi essa influência das ordenações filipinas no Brasil só é interrompida pelo Código Criminal de 1830. Até 1824, na Constituição, você vê essa influência. Responder aqui rapidinho o Igor. Interessante essa ligação da palavra inglesa com a Idade Média, sim, que é uma forma como você vê a continuidade de um certo vocabulário, de algumas práticas de repressão, de perseguição aos homossexuais. Essa maneira de transar ainda é reproduzida hoje em dia, mas na igreja evangélica é comum os praticantes do protestantismo perguntar ao pastor ou à pastora como deve se transar sem infringir as leis de Deus. Sim, como se mantém o discurso religioso, como ele vai se modificando e se fortalecendo mesmo com a mudança dos contextos históricos. Bom, voltando aqui, as ordenações filipinas elas vigoram no Brasil, mesmo após a sua independência, só perdendo a sua força ou a sua influência em 1830 com o Código Criminal brasileiro do Império, né? O Código Criminal do Império. Então, segundo as ordenações filipinas de 1603, toda pessoa, da qualidade que fosse, tendo cometido o pecado da sodomia, o pecado nefando, deveria ser queimada e ter os seus bens confiscados. Além da sodomia, havia também punições para o pecado da molice, a masturbação, e o travestismo, que algumas pessoas na época chamavam de berdache. Hoje a gente entende travestismo como travestilidade, é uma identidade, mas naquela época não era visto dessa forma. Era colocado como travestismo, fazer travesti, que é uma ideia, um conceito que surge principalmente no século XX, entre algumas artistas e alguns artistas, do teatro de revista principalmente. Todas essas leis tinham aplicabilidade não só na metrópole, em Portugal, como também nas colônias portuguesas, como o caso do Brasil. Antes de sodomita ser uma referência aos homossexuais, era um termo empregado pela legislação civil portuguesa para definir a pessoa que praticasse penetração anal ou sexo oral, como eu falei antes,
mesmo que fosse um casal heterossexual, homem e mulher, casados, mesmo casados. Se não fossem casados, a punição poderia ser até pior. É importante destacar que essa questão era vista muito mais como um pecado, um assunto religioso, que causava discussão entre os juristas. Então, era a igreja, era o discurso religioso que definia o que era certo e o que era errado, e a partir desse discurso, os juristas pensavam as leis, pensavam as formas de punição seculares, fazendo com que essas discussões entre os juristas e as decisões fossem tomadas a partir do direito canônico e do direito romano, que influenciou o direito português. Com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, né, a chamada descoberta do Brasil, que não foi descoberta nenhuma, a gente sabe, esse discurso ele é construído como uma forma de valorização dos colonizadores e dos europeus, mas a gente sabe que o que ocorreu de verdade foi uma conquista, porque aqui não era uma terra vazia, havia povos morando aqui. Tá bom, amigo, vai lá e depois você volta, pode terminar de assistir depois, eu vou deixar salvo no IGTV, tá bom? Muito obrigado por ter vindo e por ter assistido mesmo que um pouquinho. Beijo. Gente, vou continuar então com a chegada dos portugueses aqui em 1500 e a conquista, o estabelecimento colonial a partir de 1530, mais ou menos. Os europeus espantaram-se com a liberdade sexual dos indígenas, sendo chamados de luxuriosos por muitos cronistas. Uma das primeiras coisas que espantou os europeus que aqui chegaram, tanto os primeiros navegadores como os religiosos que vieram, os cronistas e viajantes que passaram por aqui, era a liberdade que os indígenas tinham. Eles não tinham aquela preocupação de uso de roupa, as práticas sexuais, a sexualidade era livre, porque o entendimento indígena era totalmente diferente do entendimento europeu, branco, colonizador, cristão. E aí, um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente tenta falar sobre a história indígena, a historiografia indígena, é porque as fontes são em grande parte construídas, ou se não na sua totalidade, construídas por esses colonizadores, por esses conquistadores e não pelos povos indígenas, porque a grande maioria desses povos foi dizimada, os seus registros, a maior parte deles só consegue ser estudada por arqueólogos e antropólogos, e são populações de grande tradição oral. Então, muito do que eles viveram, muitas das suas tradições e histórias foi sendo passada oralmente. E como essas populações foram dizimadas, muito se perdeu. Então, o que a gente tem é o discurso do conquistador. A gente na história tem a história dos vencedores e a história dos vencidos. Enquanto que na América Espanhola, por exemplo, a gente consegue ter um alcance maior de vestígios e de fontes deixadas pelos indígenas, né? A gente consegue ter uma construção da história dos vencidos. Na América Portuguesa, isso é muito mais restrito, a gente fica muito mais na mão da história do relato contado pelos vencedores, que foram os colonizadores, os portugueses, os franceses, os holandeses, e os registros que eles deixaram. E para a maioria deles, ou se não para todos, o que era mais evidente era a lascividade, a chamada luxúria dos indígenas. Porque, principalmente, os europeus ocidentais, eles eram cristãos. E os indígenas não tinham essa noção de cristandade. Então, tudo aquilo que não era da realidade cristã europeia era vista com maus olhos. Em sua carta ao rei de Portugal, assim que chegou no Brasil, Pero Vaz de Caminha descreveu que, aos seus olhos, parecia ser o paraíso cristão, como descrito na Bíblia. Mas nessa visão do paraíso, ele não conseguia ignorar os corpos nus que povoavam o Brasil, e mais de uma vez ele descreveu seus habitantes como, palavras de Pero Vaz de Caminha, abre aspas, mancebos em geral bem feitos, de bons rostos e bons narizes, e seus corpos são tão limpos, tão gordos e formosos, a não mais poder. Fecha aspas. Segundo Pero Vaz de Caminha ainda, os índios eles não eram circuncisos, eles não passavam pelo processo de circuncisão como
os europeus, os portugueses, e não faziam o menor caso, entre aspas, de cobrir ou mostrar suas vergonhas, ou seja, eles não se preocupavam em usar roupas. Para alguns, aí a gente tem algumas divisões entre os cronistas, entre os relatos que foram feitos sobre os indígenas. Enquanto alguns viam aqueles indivíduos, aqueles povos como animais com feições humanas, outros, eles eram anjos inocentes, que não tinham noção do bem e do mal. Então, tanto para esses que viam os indígenas enquanto animais com feições humanas, para esses que tinham essa visão, esses indígenas eles precisavam ser adestrados, disciplinados, né, e colonizados. E para os outros que tinham uma visão dos indígenas enquanto anjos inocentes, eles tinham que ser cristianizados, colonizados também, mas principalmente cristianizados para entender a moral cristã. Porque para eles não entendiam, eles eram inocentes que não entendiam a moral cristã. O que os europeus não entenderam em momento algum era que os indígenas tinham a sua própria moral, a sua própria organização social, as suas próprias práticas religiosas, o que para os europeus não funcionava. Havia outros ainda para quem os indígenas eram exemplos de devassidão, de degeneração e do afastamento da ética, da virtude e da moral religiosa cristã. Infelizmente, como eu falei, há certa dificuldade em discutir a história indígena ou pré-colonial no Brasil, primeiro por haver um grande silêncio da historiografia em relação à história indígena, e em segundo lugar por ser a história indígena calcada em vestígios materiais utilizados no campo da arqueologia e da antropologia, ou mesmo nas tradições orais. Havia uma certa ideia entre alguns viajantes, segundo essa visão, que os homens em algumas tribos seriam pouco sexuais. Eles seriam frios, pouco afeitos a relações com as suas mulheres. E isso seria um motivo para que essas mulheres preferissem os colonizadores brancos. Porque para esses cronistas, para esses colonizadores que primeiro chegaram aqui, as mulheres indígenas eram muito sexuais e elas se ofereciam para os homens, para os colonizadores. Havia essa ideia de que, por exemplo, um líder de uma tribo indígena, ele aceitava qualquer coisa em troca da sua filha, em troca da sua mulher. Como se as sociedades indígenas não tivessem uma organização e uma lógica para essa liberdade sexual. E o que acontece, na verdade, é que os colonizadores começam a se apropriar desse sistema, dessa liberdade, embora falassem, por um lado, que era algo negativo, era devassidão, era degeneração, por outro lado, eles estavam se aproveitando daquela realidade. E aí muitos deles, inclusive, falavam que os homens, os indígenas, por terem as práticas homoeróticas muito consolidadas entre eles, não davam atenção para as mulheres, e por isso que as mulheres se ofereciam para os homens colonizadores. Nada chocava mais aos cronistas do que a prática do pecado nefando, a sodomia ou a chamada sujidade, que era uma prática bastante comum entre os indígenas do período. O padre Manuel da Nóbrega talvez tenha sido o primeiro a observar esse comportamento entre os indígenas brasileiros, os comportamentos homoeróticos, em 1549 ainda, pouco depois do início da colonização de fato. E escreveu que muitos colonos, quando vinham para o Brasil, inclusive, tinham índios por mulheres, como, segundo ele, era um costume da terra. O que acontece é que os primeiros colonizadores do Brasil, que eram enviados para cá de Portugal, eram criminosos, prisioneiros, pessoas que foram julgadas em Portugal, na metrópole, e tiveram como punição o degredo, né? Foram degredados para o Brasil. Então, ladrões, alguns cristãos novos, pessoas consideradas heréticas, sodomitas, né? Os chamados sodomitas. Essas pessoas na metrópole, elas eram julgadas e punidas, sendo enviadas como castigo para o Brasil. E chegando aqui, elas continuavam a manter as mesmas práticas que tinham na metrópole. Então, por isso que o padre Manuel da Nóbrega fala que havia muitos colonos se relacionando com os indígenas como se esses indígenas fossem mulheres. Por quê? Na visão colonial europeia, a sodomia
era um pecado, era algo errado, era algo que ia contra a lei de Deus, era algo que ia contra a natureza humana e, portanto, um crime. Mas para os indígenas, as práticas homoeróticas faziam parte da sua sociedade. Então, quando os colonos que foram que lá em Portugal foram acusados culpados de sodomia, quando eles chegam no Brasil e eles encontram uma realidade de prática homoerótica aceita entre as sociedades indígenas, eles começam a se envolver com essa sociedade, com essas práticas. Por isso que para o padre Manuel da Nóbrega foi algo espantoso. Ele dizia que, na verdade, os colonos chegaram aqui e meio que foram desviados pela devassidão da terra, porque na visão europeia, os indígenas eles eram praticantes de uma degeneração, de um pecado, não tinham entendimento desse pecado e eles influenciavam aqueles que aqui chegavam. Em 1587, o português e senhor de engenho na Bahia, chamado Gabriel Soares de Souza, comentou o seguinte sobre os índios tupinambás. Palavras agora desse Gabriel Soares de Souza, abre aspas. São muito afeiçoados ao pecado nefando, entre os quais não se tem por afronta. E o que serve de macho, no caso aquele que atua como ativo, se tem por valente. E contam esta bestialidade, na visão dele, por proeza. E nas suas aldeias pelo sertão há algumas que têm tenda pública a quanto os querem como mulheres públicas. Gabriel Soares de Souza ele descreve a existência em algumas aldeias tupinambás de tendas públicas em que homens, possivelmente efeminados ou não, mas que praticavam relações homoeróticas, atendiam publicamente a outros indígenas. De uma certa forma, uma aproximação com a prostituição masculina que a gente vai ver no Império, no período republicano no Brasil. Também muito próxima à prostituição de templo, como havia na Grécia e em Roma, como eu falei na semana passada. Então, as práticas homoeróticas entre os indígenas era bastante comum. E isso surpreendia quem chegava aqui. Bem-vindos e bem-vindas a quem entrou agora, tá bom? Vou pedir para vocês, como eu pedi para as pessoas de antes. Aqui embaixo na tela tem uma setinha, pelo menos para mim ela está apontando para a direita. Envie esse vídeo para os seus amigos, para as suas amigas, para poder mais pessoas chegarem aqui e participarem dessa live, ouvirem um pouco sobre a nossa história e fazerem parte dessa comemoração ao mês do orgulho, tá bom? Continuando, a partir do relato de Soares de Souza, né, Gabriel Soares de Souza, que foi esse colono, esse senhor de engenho na Bahia, durante o século XVI, na passagem do século XVI para o século XVII. Ele deixa claro que todas as tribos às quais ele descreve, que ele descreve em particular, participam das mesmas práticas que os tupinambás. Gabriel Soares de Souza ele descreve várias tribos, né, vários grupos, várias sociedades indígenas diferentes no Brasil, e ele vai encontrar em todas elas práticas homoeróticas muito similares às práticas dos tupinambás. E aí ele vai falar sobre os potiguaras, os caetés, os tupiniquins, goitacazes, papanaves, tamoios, guaianaves, carijóis, entre outros. Assim, um grupo considerável dos povos nativos que habitavam as costas do atual Brasil, além de serem considerados extremamente luxuriosos, como eu falei antes, seriam muito afeiçoados ao pecado nefando, como era chamada a relação homoerótica, entre os quais, para eles, não era uma afronta. Aquele que servia de macho era visto como valente, e contam esta bestialidade por proeza. Eu acho que é importante agora, nesse momento, eu citar, como eu fiz na semana passada, quando eu falei sobre as sociedades primitivas e originárias, eu citei o trabalho de Pierre Clastres chamado O Arco e o Cesto. Esse trabalho é muito importante para a gente entender a organização social e os papéis sociais assumidos pelos indivíduos nessas sociedades indígenas e primitivas.
Primitiva no sentido de ser uma organização tecnologicamente não tão avançada como a gente, como a nossa. E o que acontece? Segundo Pierre Clastres, os papéis sexuais nessas sociedades, eles eram definidos pelos papéis sociais que eram desempenhados. Não havia, nas sociedades indígenas, de modo geral, a questão da identidade heterossexual e homossexual. O que havia era homem e mulher, passivo e ativo. Então, aquele indivíduo que assumia uma função social vista como masculina, ele era um homem. E aquele que assumia um papel social visto como feminino era uma mulher. Então, por exemplo, a gente tem que pensar assim. Vamos pensar. Os homens eram os caçadores, o arco. As mulheres cuidavam da tribo, da comida e produziam os cestos. Aquele homem que não tinha habilidade de caça, ele não podia exercer a função do arco. Geralmente ele se articulava com as mulheres em torno do cesto, em torno da tribo. Então, como ele não exercia um papel social masculino, uma função masculina, ele era lido socialmente como um indivíduo feminino. Dessa forma, o papel sexual que ele deveria desempenhar seria um papel efeminado passivo. Nas tribos brasileiras, a gente pode, de maneira muito geral, não ignorando as especificidades, cada etnia, cada grupo tinha uma especificidade, e ainda alguns deles mantêm essas especificidades, mas a gente pode entender que a organização sexual e social se dava dessa forma. Em aspectos gerais, apesar de algumas variações étnicas, como eu acabei de falar, os povos indígenas não se orientavam por padrões como heterossexualidade ou homossexualidade, nem apenas atividade ou passividade. Antes disso, a atuação sexual ativa ou passiva era definida pelo papel social exercido pelo indivíduo na sua sociedade. E todo aquele indivíduo indígena, quando ele exercia um papel social masculino e, em consequência, um papel sexual ativo, ele era visto como exemplar, ele era visto como viril, como corajoso. Isso era virtuoso para ele. Para aquele homem que, porventura, tivesse um papel social feminino e, por isso, uma atuação passiva, ele era visto com menos crédito. Mas ele não era visto com menos crédito por ser passivo. Ele era visto com menos crédito porque ele não tinha a virilidade. O que contava era a passividade e a atividade nesse sentido. A posição passiva, voltando, era a função ou tarefa que exercia, o papel que adotava, que definiria a sua prática ou posição sexual. A posição passiva, entretanto, não era vista como inferior, como em algumas sociedades, ao passo que a posição ativa trazia certo prestígio frente ao grupo. O ativo gostava de se gabar. O que também sugere o relato de Sousa é que gabar-se, esse sentido de eu sou viril, eu sou másculo, teria mais a ver com o comportamento ativo nas práticas homoeróticas como digno de valorização e de respeito, assim como um padrão masculino e ativo no Ocidente europeu. Outra característica que perpassava a sexualidade indígena e que a gente tem que levar em consideração era a aproximação daqueles indivíduos, principalmente os efeminados, com as práticas espirituais. E isso é muito interessante porque o mesmo podia ser visto em tribos e nos povos norte-americanos, em outros povos da América Espanhola e até mesmo na África. Por exemplo, no livro História de Angola, que o Cardonega escreve durante o século XVII, se eu não me engano, sobre a sua visitação em Angola, ele descreve a existência de um sacerdote muito respeitado pelo seu povo, que era, ao mesmo tempo, um sacerdote, ele era um homem com práticas reconhecidas públicas de sodomia. Em algumas tribos norte-americanas, ficou muito conhecido, principalmente na contemporaneidade, né, tá havendo esse resgate da cultura ameríndia dos norte-americanos, da questão do Two Spirits,
que eram aqueles indivíduos indígenas que reconheciam em si a existência de um espírito masculino e feminino. E esses indivíduos, eles eram vistos com características espirituais, divinas, eles eram pessoas que teriam relações com o mundo espiritual, com o mundo da divindade. E isso também acontecia entre os indígenas no Brasil. Principalmente os indígenas que assumiam uma função efeminada, ou até mesmo as mulheres indígenas que assumiam uma função mais masculinizada. Eram vistas como seres espirituais, seres que tinham, dependendo, não é, parênteses, gente, não é algo geral, tá? Eu estou fazendo aqui uma leitura global do fenômeno, mas vocês precisam levar em consideração que havia especificidades entre cada etnia, entre cada povo. Então, voltando, em algumas etnias, em alguns povos, esses indígenas que tinham essa prática mais efeminada, eles eram reconhecidos com atributos espirituais, como seres com contato divino. E algo muito interessante, por exemplo, eram alguns ritos de cura ou de ensino que alguns pajés tinham. Alguns pajés tinham como prática medicinal o ato sexual anal. Então, quando alguém da tribo ficava doente, o pajé transmitia a cura para essa pessoa que estava doente através do sexo anal, sendo o pajé ativo e o indivíduo doente passivo. Uma outra prática também que foi relatada por alguns cronistas era quando o pajé estava preparando o seu sucessor ou ensinando os seus discípulos, que consistia no afastamento dos dois da tribo. Eles iam para um lugar afastado e esse homem mais velho mantinha relações eróticas, homoeróticas, sexuais com esse jovem que estava sendo preparado para tomar a frente daquela tribo, daquela sociedade, daquele grupo. E isso é bastante próximo ao que acontecia, por exemplo, no padrão grego de paiderastia, em que a relação homoerótica tinha a função duplamente erótica e pedagógica. Como eu dizia, outra característica que perpassava a sexualidade indígena era a aproximação daqueles povos, principalmente dos homens efeminados, com práticas espirituais. Muitas vezes, os homens que adotavam papéis sociais e, consequentemente, sexuais femininos eram vistos como seres mágicos e poderosos. E algumas das práticas medicinais, como eu falei, incluíam o intercurso anal. Entre os índios brasileiros, agora eu vou descrever alguns termos que esses indígenas, esses grupos, eles desenvolveram para se referir a esses homens efeminados que praticavam sexo de maneira passiva e também as mulheres que se relacionavam com outras mulheres. Lembrando sempre, são termos específicos de etnias específicas que nos permitem um entendimento da sexualidade indígena, mas que não são termos globais. Havia variações. A gente tem que lembrar sempre que havia disputas entre etnias, né? Alguns grupos não se relacionavam com outros, alguns grupos eles vinham da mesma raiz étnica. Então existem essas variações que eu não vou me ater aqui, porque senão a gente ficaria aqui uns 4 dias falando sobre história colonial e história indígena. Bom, entre os índios brasileiros foi observado o uso do termo tivira, também dito tibirô ou tibira, como um xingamento que na língua tupi significava homem do traseiro roto. Era usado como uma referência aos homens que adotavam um papel social feminino e sexual passivo. Em 1613, por exemplo, há relatos da execução de um índio que ficou conhecido como São Tibira do Maranhão, condenado à morte pelos capuchinhos e autoridades e militares franceses na cidade de São Luís do Maranhão, tendo seu corpo estraçalhado pela bala de um canhão. A história desse índio Tibira foi contada nesse livreto aqui, São Tibira do Maranhão, 1613-2013, quando fez 400 anos da execução desse índio, desse homem,
Como vocês viram, Tibira era um termo que era empregado, não era um nome de um índio, na verdade era um termo que era utilizado como referência àquele indígena que assumia um papel social feminino e uma atuação sexual passiva. E aí o grupo gay da Bahia, junto com o grupo Gay Vota, lançaram esse folheto, né, esse livreto aqui, tem pouco mais de 30 páginas, que fala um pouco sobre a perseguição aos indígenas, sobre a ocupação francesa e sobre como os franceses, no início daquele século XVII, no Maranhão, condenaram e executaram o índio Tibira. Não sei se vai estar focando. Aqui, focou. Essa imagem que vocês estão vendo seria uma representação desse indígena, e essa representação foi feita em azulejos e está colocada no local em que ele foi executado. Ele teve o corpo amarrado a um canhão e o corpo dele foi estraçalhado pela bala do canhão. É considerado, né, eles colocam aqui no livro, como o primeiro crime homofóbico no Brasil. Eu vejo como um pequeno erro, um certo anacronismo, dizer que era um crime de homofobia, né, visto que homofobia é um conceito contemporâneo, é um conceito que, se eu não me engano, surge na França no século passado, por volta da década de 70, mas foi a primeira execução assim, de que se tem registros. Óbvio que outros indígenas antes dele foram executados, já que os colonizadores portugueses, e os cristãos portugueses que vieram para o Brasil, para a colônia, viam com muitos maus olhos as práticas sexuais dos indígenas. Então, o Tibira, sobre o qual esse panfleto, esse livreto conta, não foi a primeira vítima, mas é a primeira que se tem mais registros sobre. Quem chegou agora, sejam bem-vindos. Muito obrigado por esse comentário em relação ao resgate da história. Eu acho que é minha função social como historiador, como militante, e eu acho que mais pessoas deveriam fazer isso. Inclusive, já vou deixar aqui fazer um pequeno marketing, uma pequena propaganda. Eu faço parte de uma rede nacional de historiadores LGBT e a gente está se organizando para começar na próxima semana, eu acho que é a próxima semana, a partir do dia 18, se eu não me engano vai do dia 18 até o dia 28, a gente vai fazer uma série de lives sobre a história LGBT no Brasil. Então vai ter período colonial, sexualidades indígenas, república, império, e aí serão debates com vários historiadores. A gente vai fazer lives pelo canal no YouTube. E aí quando essas lives, a programação estiver pronta, eu vou jogar aqui na página e vocês podem acompanhar melhor, tá bem? Bom, voltando. Enquanto os tibiras eram homens que atuavam por meio de papéis sociais femininos e sexualmente passivamente, havia ainda, segundo o relato de Carl von Martius no início do século XIX, entre os índios Guaicuru, a existência dos chamados cudinas, que seriam homens castrados, que se vestem como mulheres e se entregam exclusivamente a ocupações femininas, como fiar, tecer, cuidar da tribo, fazer o cesto. Os cudinas, que em outras tribos eram chamados de cudinhos, eram, portanto, homens que adotavam de fato os papéis sociais femininos e não somente a atuação sexual passiva. Esses cudinas ou cudinhos, eles se vestiam como mulheres, deixavam os cabelos crescerem, eram muito similares aos berdaches e às berdaches norte-americanos. Entre as mulheres, embora os relatos sejam muito mais vagos do que sobre os homens, há a descrição das chamadas tríbades, né, que foi um conceito durante muito tempo usado, um conceito paracientífico para se referir às lésbicas. Essas mulheres indígenas, elas geralmente não se relacionavam com homens, assumiam integralmente o papel social masculino. Só um minutinho. A gente está com pouco tempo agora, só tem 20 segundos, já finalizaram aqui.
eu vou encerrar essa live e puxar novamente, que aí eu falo sobre as mulheres indígenas e já vou pro restante da live, tá bom, pessoal? Não saiam daí, chamem seus amigos. Até já!